(23 de outubro de 2014), solenidade comemorativa aos 50 anos de criação do Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT. Para dirigir os trabalhos desta noite, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Carlos Peixoto, presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Convidamos a ocupar seu lugar o excelentíssimo senhor vereador Paulo Miranda, segundo vice-presidente. Para compor a mesa dos trabalhos desta noite, convidamos o senhor Sérgio Luiz do Nascimento, presidente do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Excelentíssimo senhor desembargador Jefferson Moreira de Carvalho. Professor doutor José Rui Camargo, magnífico reitor da Universidade de Taubaté. Senhora Simone da Silva Pedro, funcionária mais antiga neste ato, representando os funcionários e ex-funcionários do IPMT. E senhor Benedito Newton Barros, neste ato representando os ex-presidentes do IPMT. Pedimos aos senhores que se acomodem. Ocupam a fileira de honras Dr. Humberto Passarelli Filho, neste ato representando o senhor Humberto Passarelli, ex-presidente do Instituto, senhora Maria Cristina Balbi, neste ato representando o Dr. Alfredo José Balbi, ex-presidente do Instituto, e os ex-presidentes senhor Sebastião Melinha Burgelli, senhor Edson Passarelli Crispim de Campos, senhor José Roberto Santos, senhora Patrícia Querido Guizar, senhor José Amenor de Freitas, senhor Marcos Geia, e senhor Sérgio Luiz do Nascimento. Passamos à abertura oficial. Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo 470, de 29 de setembro de 2014, promove a presente solenidade em comemoração aos 50 anos da fundação do Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT. Convidamos os presentes a, em pé, cantar o hino nacional e a seguir o hino de Taubaté. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem
desse sol esplendente, pátria amada Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus em sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol esplendente, pátria amada Brasil. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença dos servidores do IPMT, do ex-vereador Humberto Putinelli, um dos fundadores do Instituto.
da economista Cíntia de Oliveira Antunes, palestrante desta noite, senhora Eliana Alves Aquino de Campos, diretora do IPMT, dos conselheiros de administração fiscal, senhor Aristides Barbosa de Moraes Filho, senhor Francisco de Assis Salles, professor Dr. José Felício Gussan Moradi e senhora Maria Célia da Silva, senhor Valdemar Menezes Neto, diretor comercial da Conan, senhor Rogério Lacava, superintendente regional de governo no Banco do Brasil, senhora Luciana Cavalcante Ramos, gerente de governo no Banco Santander, senhora Graziele Teixeira de Souza Martins, gerente da Caixa Econômica Federal, e senhor Alexandre Ferri, diretor do Departamento de Habitação da Prefeitura Municipal de Taubaté. Passamos à saudação oficial. Convido o excelentíssimo vereador Paulo Miranda, segundo vice-presidente desta casa, para assumir a presidência desta solenidade, para que este vereador possa fazer a saudação oficial em nome do Legislativo taubatiano. Anunciamos também a presença do excelentíssimo senhor vereador Jofre Neto. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor Carlos Peixoto. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Miranda, presidente em exercício, autoridades que compõem a mesa dos trabalhos, já declinadas pelo protocolo, servidores do IPMT, amigos telespectadores da TV Câmara Taubaté, quem eu peço licença para entrar em sua casa, senhoras e senhores, boa noite. Ano de 1964. O Brasil era sacudido. Incipiente intervenção militar perfilhava diante dos olhares atônitos da população. Iniciava um longo tempo de conturbação social. Ventos abrasadores disseminavam lutas, atitudes, visões e ações, e assim o Brasil passava a se comportar. Nas terras taubatianas, aspirando esses ventos abrasadores, abnegados homens públicos se reuniram para dar início a uma revolução particular. Revolução essa não bélica, não oponente, mas defensora da causa trabalhadora. Ademais, distanciado das conturbações, regrados a ditames legais, visava assegurar aos funcionários públicos um paradigma de previdência próprio. Então, no fronte, sob a guarda dos ideais, esses homens públicos entrincheirados, as mesas pesadas e escuras, rabiscavam texturas resolutivas para a causa perseguida. Por fim, ventos primaveris de outubro renovaram comportamentos. Flores nasceram, ideais motivados, a causa conquistada. Contrariamente aos tempos obscuros de então, a visão desses homens públicos se alumia no brilho da vitória. Vitória cultivada de forma consensual e pacífica. É formalizada, então, a Lei 821, de 27 de outubro de 1964, de criação do Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT. Nascido na Revolução Brasileira, o IPMT é sopro de vento saneador. Ao longo do tempo, angariando contribuintes e amparando beneficiários, pratica verbos gerundiais que devem ser sempre conjugados por necessidade de sua mantença. Submetido às reformas políticas que se processam nesse percurso de 50 anos,
O Instituto vem se fortalecendo pelas gestões sérias e compromissadas com a coisa pública. Temerárias e ignorantes são as contradições apregoadas que prenunciam a falência institucional. Hoje, na comemoração do cinquentenário, nada mais gratificante e justo que tal efeméride seja comemorada nesta Casa de Leis. Pois no pretérito 1964, esta Casa Legislativa teve a ação de conduzir e aprovar a criação deste Instituto, no que ensejou aos seus contribuintes do passado, de hoje e do futuro, a garantia da jubilação funcional. Parabéns ao IPMT, pelo desempenho funcional de seus servidores, pelos seus contribuintes, inativos e pensionistas, que formam as colunas de sustentação desta instituição, que ao longo do tempo não se apequenou, não se intimidou frente às efêmeras contradições e aos comportamentos modais. Solicito à TV Câmara que exiba o vídeo produzido pelo memorial desta Casa de Leis. O IPMT, ele surgiu depois da primeira lei orgânica da Previdência Social no Brasil, que unificou toda a legislação da época. Então começaram a surgir vários institutos de previdência dos municípios. E um grupo de pessoas aqui de Taubaté, e alguns vereadores, foram até Ribeirão Preto para estudar o instituto que lá foi criado. E baseado nesse estudo, em 64, em outubro, 27 de outubro de 64, foi criado o Instituto de Previdência de Taubaté para os servidores municipais. Até então, a situação da prefeitura com relação à parte de previdência era caótica. Por exemplo, haja visto que, às vezes, precisava fazer uma lei para dar uma pensão e não tinha uma estrutura para isso. Era porque, naquele tempo, você não tinha aquela aposentadoria normal como se tem hoje. O cidadão trabalhava aquele tempo na prefeitura, você tinha que, depois, esperar que a Câmara votasse uma lei, dando um quadro para você se aposentar, dando um tanto para você se aposentar. Não tinha, por exemplo, estabelecido quanto o cidadão recebia se ele fosse aposentado com tempo integral, se ele fosse aposentado porque ficou doente. Então, isso só era trabalho do Instituto de Previdência. No início, teve um sacrifício danado, porque antigamente o número de funcionários era muito pequeno que contribuía para o Instituto, porque a maioria era CLT, não contribuía para o Instituto, inclusive contribuir para o INSS. E aí eles lutaram com muita dificuldade, porque a renda do Instituto era muito pequena. Tivemos, durante várias épocas, dificuldades enormes. Também tivemos épocas em que havia um superávit muito bom, mas houve alguns desmandos, nesse sistema de previdência, de aposentadorias, que provocaram alguns problemas lá no Instituto. Os prefeitos anteriores, alguns, resolveram contratar os funcionários pelo regime seletista e contribuir então para o INSS, não contribuir aqui. O que aconteceu? A receita foi caindo, porque começou a aposentar funcionários dessas autarquias, da universidade, da própria prefeitura, e aposentando por aqui, porque contribuíram aqui. E em detrimento disso,
os prefeitos contratavam via CLT pelo INSS, recolhia INSS, então não pagavam aqui. A receita caía, do IPMT caiu a receita e a despesa continuou subindo. Chegou a um ponto aqui que praticamente zerou as finanças do IPMT no ano de 2000. Aí, depois, com a mudança de prefeito e tudo mais, e pela interferência também do judiciário, que obrigou a prefeitura a demitir os seletistas e abrir concurso e contratar os funcionários pelo regime estatutário que contribuíssem aqui. E hoje, com o Dr. Sérgio, presidente, eu posso afirmar para vocês que nós temos um saldo para vocês, todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, que o IPMT está com saldo de 145 milhões. Isso quer dizer, de 2000 para 2014, praticamente nós economizamos e tivemos uma reserva de 10 milhões anual. E esperamos que isso aconteça daqui para frente, sempre mantendo isso. Então, essa notícia que o IPMT está em fase de falência, está em fase de fechar, vocês, contribuintes do IPMT, vocês, aposentados, pensionistas, podem ficar sossegados. Enquanto tiver pessoas de bem, pessoas honestas administrando o IPMT vai estar sempre servindo vocês. O IPMT foi uma grande conquista, e todos, não só da administração direta, como da autarquia, hoje universidade, né? Antigamente já eram as autarquias, hoje é a universidade. E que prossiga essa caminhada tal como vem ocorrendo. Eu agradeço muito ao Instituto, porque eu fui muito beneficiado pelo Instituto. Eu desejo que o Instituto continue do jeito que está, porque, inclusive, a aposentadoria do Instituto é integral, é o funcionário aposenta ordenado integral, coisa que no INSS tem o desconto, né? E foi muito benéfico o Instituto para mim. E para os funcionários, porque os funcionários não têm o que reclamar do Instituto. Eu reputo uma grande importância ao Instituto, parabenizo pelos 50 anos de existência, agradeço pelo tempo de 33 anos que lá trabalhei, né, e lá me aposentei, e acredito que com a equipe que está lá hoje e com os funcionários que nós temos na Prefeitura, na Câmara e nas autarquias, poderemos ter um Instituto muito bem administrado. Nesse momento em que o IPMT comemora seus 50 anos de existência, a Universidade de Taubaté deseja um futuro próspero, muito sucesso a todos, uma boa gestão. Nós estamos muito felizes de estar aqui presente na comemoração dos 50 anos do IPMT. Então nós queremos agradecer principalmente a todos os presidentes, desde o primeiro até hoje, que vem lutando para que mantenha o IPMT sempre firme, sempre cumprindo a meta que foi planejada para essa instituição. Então, fiquem sossegados. Nós, com a presença de todas as pessoas de bem que hoje está administrando e os que vão vir administrar depois de nós, que façam o mesmo, que trabalhe para o bem do serviço municipal, para o bem dos servidores públicos municipais de Taubaté. Então eu queria deixar o meu abraço a todos pela coragem, porque ficar aqui até tanto tempo como ficar é muita coragem. Só isso, um abraço. Eu gostaria realmente de desejar que o IPMT possa viver até o fim dos séculos, porque a gente vai morrer, o IPMT, eu acredito que vai continuar, outros funcionários virão, outros presidentes virão, e que isso aqui deve ser preservado a todo custo, porque isso aqui é um patrimônio valioso do próprio funcionário. Nós, funcionários que contribuímos aqui no IPMT, que hoje eu estou aposentado e outros irão aposentar, eu acho que a gente devia dar as mãos e deixar o IPMT cada vez melhor,
porque a nossa garantia, a garantia dos nossos colegas que irão aposentar, está aqui no IPMT. Né? E esses 50 anos foi de sacrifício, tivemos alguns percalços ao longo desses 50 anos e acredito que daqui para frente a tendência é melhorar, se Deus quiser. É o que eu desejo para o IPMT e para todos os filiados do IPMT, tanto os funcionários que hoje estão contribuindo, como os funcionários que hoje já estão aposentados, que é o meu caso. Eu só tenho a parabenizar a todos que aqui administraram e a administração futura, que esse IPMT continue dessa forma, sempre pensando no bem do servidor. Parabéns ao Memorial da Câmara pelo belo trabalho, pelo vídeo. E que os homens públicos que gerenciam e conduzem o IPMT sejam promotores de ações plenas e efetivas para que a história desse instituto não seja lembranças de páginas amarelas de arquivo, mas sim referência atualizada, contemporânea, de eficiência e eficácia para com o direito do servidor de garantir a aposentadoria plena. Muito obrigado. Convido o excelentíssimo senhor vereador Carlos Peixoto a reassumir a presidência dos trabalhos. Concedemos a palavra à economista e consultora previdenciária Cíntia de Oliveira Antunes. Boa noite a todos. Em nome da diretora do IPMT, Eliana Aquino, eu gostaria de agradecer pelo convite e, em nome dela, cumprimentar todos aqui presentes, autoridades e convidados. Na verdade, não é uma palestra, é apenas uma fala de reflexão nesse momento tão importante de comemoração dos 50 anos do IPMT. É uma fala sobre a aposentadoria e a gestão pública. Após 15 anos de consultoria em mais de 200 municípios em diversas localidades do país, tive a oportunidade de conhecer a realidade de cada ente e desenvolver projetos neste segmento. Conheço, portanto, profundamente a realidade de muitos RPPS do Brasil. Vamos à realidade. A expectativa de vida da população brasileira aumentou mais de 11 anos em 3 décadas. Em 1980, um recém-nascido brasileiro tinha a esperança de viver, em média, 62 anos e 6 meses. Em 2010, este número saltou para 73 anos e 9 meses. Os dados fazem parte do levantamento de tábuas de mortalidade de 2010, Brasil, grandes regiões e unidades da Federação, divulgadas pelo IBGE. Também fazem parte de dados dos resultados do Censo Demográfico de 2010, das estatísticas de óbitos provenientes do Registro Civil e do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, para o ano de 2010. Assim como em 1980, as mulheres ainda vivem mais tempo do que os homens. A expectativa de vida delas, atualmente, é de 77 anos e 4 meses, contra 70 anos e 2 meses deles.
Em 1980, a população feminina vivia em média 65 anos e 8 meses, contra 59 anos e 7 meses deles. Neste período, o acréscimo na expectativa de vida subiu de 10 anos e 6 meses para eles e 11 anos e 8 meses para elas. A população da terceira idade, portanto, totaliza hoje 15 milhões de brasileiros, 3 vezes mais do que em 1970. Na última década, o número daqueles com mais de 60 anos cresceu 3 vezes mais do que a população total, 47% contra 15,7%. Projeções demográficas indicam que a população idosa irá mais do que dobrar nos próximos 25 anos, atingindo cerca de 32 milhões de pessoas, o que corresponderá à sexta população do mundo. No Brasil, as principais questões que permeiam o planejamento da aposentadoria se relacionam principalmente às condições financeiras, atuariais e jurídicas. No entanto, precisamos discutir mais sobre a qualidade de vida do segurado. No período de sua pós-aposentadoria, afinal de contas, o tempo de sobrevivência é comprovadamente maior do que antes. Diante de tantas informações incontestáveis sobre o envelhecimento populacional, as políticas públicas precisam se alinhar a esta nova realidade, com o devido planejamento pensando no bem-estar da sua população da terceira idade. Políticas que atendam necessidades básicas como locomoção adequada, acessibilidade em espaços públicos, atendimento de saúde pública e de assistência social, disponibilidade de cuidadores e casas de acolhimento, dentre tantas outras. Cidades e organismos sociais que planejam e executam atividades voltadas à terceira idade estão, na verdade, atendendo 1/3 da sua população. A implantação, por exemplo, de programas de pré-aposentadoria, como o PPA para o servidor público, auxiliam não somente nos aspectos psicossociais dessa fase da vida, proporcionando atividades diversas, como também procuram melhorar os reflexos nos custos com a saúde, auxílios e pensões concedidos, já que prevenir é sempre melhor do que remediar. Muitas empresas de grande porte, multinacionais, já modelaram e implementam sistematicamente o seu programa de pré-aposentadoria, visando, entre outros aspectos, retransmitir e reter o conhecimento acumulado dos seus colaboradores antes do seu afastamento. Mas pensando aqui na esfera pública, onde nem 5% dos municípios brasileiros executam tal programa, o objetivo deve ir além. Humanizar a gestão, pensando no bem-estar do ser humano, é, sem dúvidas, pensar na qualidade das ações públicas e na satisfação do segurado e de toda a sociedade. Para que os resultados dessa nova política de atendimento ao servidor e ao idoso possam ser percebidos, avaliados e continuamente melhorados, é fundamental que gestores conheçam os números e trabalhem em conjunto com entidades e organismos abraçando essa realidade que é a longevidade. Nessa data tão importante, onde comemoramos e saudamos os 50 anos do IPMT, uma autarquia municipal de atuação fundamental no atendimento e planejamento das ações voltadas aos servidores públicos de Taubaté, desejamos que a longevidade dos servidores e os projetos de vida que envolvem esta nova etapa estejam sempre presentes na pauta de discussões e de ações. Pensar no segurado como indivíduo feliz e ativo, que pode e deve traçar novos projetos de vida depois que se aposenta, orientado e abraçado pelo poder público, é um desafio lançado para a gestão pública de todo o planeta. Muito obrigada. Neste momento, concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Jefferson Moreira de Carvalho. Boa noite a todos. Sou o vereador Carlos Peixoto, pessoa na qual cumprimento todos os vereadores presentes e a mesa de trabalhos. Meu professor Humberto Puccinelli, pessoa na qual cumprimento todos os presentes.
Fui convidado pelo Marco Géia e agradeço para comparecer a essa solenidade, mas não para que fizesse uso da palavra. E aqui ele me disse que eu teria que falar alguma coisa. E eu pensei, falei, vou falar do quê? E estava ali pensando. Comecei a administração municipal em 18 de abril de 1977, quando fui contratado pelo engenheiro Sebastião Melinha Burgelli para trabalhar no antigo e extinto SAI. E fiquei até lá, quando passou para a Sabesp, em 1981. Mas eu não me adaptei à Sabesp. A Sabesp não significava Taubaté para mim. Era simplesmente uma empresa que veio administrar a água e a coleta de esgoto. Eu queria uma relação com Taubaté, cidade que eu nasci. Nesse período de SAI, a legislação municipal foi alterada, porque no SAI não existia um representante desse serviço no conselho do IPMT. E logo que eu vi no jornal oficial, A Voz do Vale, na época, eu me movimentei para ser o representante do SAI no IPMT como conselheiro. E lá fui conhecer ou participar de contatos com muito mais pessoas. O Edson Passarelli, engenheiro Álvaro Gonçalves Guimarães Júnior, médico Armando Afonso, Francisco Pinto Barbosa e outros que eu talvez não me lembre agora. Mas quando houve a passagem para a Sabesp, acabou o conselho. E eu trabalhei na Sabesp 45 dias, de 1º de janeiro a 15 de fevereiro. Mas eu queria administração municipal. Eu sabia que no conselho, que no IPMT, havia um cargo de advogado. Eu era advogado. Procurei o Edson Passarelli. Falei, Edson, vamos conversar com o prefeito. Vamos conversar com o Valdomiro Carvalho. Quem sabe eu posso ser advogado do IPMT. Então eu fui o primeiro advogado do IPMT. Fui contratado pela CLT e trabalhei de 1º de fevereiro de 1982 até no dia 21 de março de 1985. Durante o período em que fui conselheiro, eu tive a grata satisfação de ser vice-presidente do Edson. Depois do período em que fui funcionário do IPMT, fui trabalhar diretamente com a Heloísa, com a Maria Terezinha Pinto Gomes, com a Neuza, pessoas que fizeram parte da minha vida em Taubaté na administração pública. E tudo isso me ensinou muito. Então, a administração pública fez parte da minha vida. Naquela época, o IPMT já era sólido. A preocupação do Roberto era a solidez do IPMT. E foi demonstrada hoje que a solidez existe. Inclusive, eu já indiquei, certa vez, um município do estado de São Paulo tinha problemas de previdência, falei, procura o modelo do IPMT, porque eu sei que funciona. Pelos depoimentos que nós vimos, o IPMT funciona. Ele é sólido. E ele é sólido pela responsabilidade das pessoas que foram escolhidas. Eu acho que o IPMT nunca teve um azar, entre aspas, de passar por lá alguém que não se preocupasse com os seus destinos ou com o destino dos funcionários. Todos tiveram essa preocupação. E hoje eu constato também que a servidora mais antiga de IPMT tem 25 anos de IPMT. Todos já saíram da minha época, todos aposentaram ou estão trabalhando em outras atividades. Mas nós estamos aqui, eu vejo os rostos aqui. Então eu quero agradecer ao Marco Géia pela ligação para mim, pelo telefone, falar que isso ia acontecer aqui hoje, porque eu só tive a oportunidade de rever pessoas que eu não via. O Vitor da Câmara, que está lá, que foi meu colega de faculdade. A pessoa que eu mais conheço há mais tempo é o professor Humberto Puccinelli, porque na época ele me deu aula por volta de 1968, 67, já faz bastante tempo. Beto Passarelli também, nós temos muita coisa a conversar, agradecer. Então, senhor presidente, a minha vinda aqui é de agradecimento e desejar que o IPMT continue nessa trajetória, que eu tenho certeza que vai continuar. A história do IPMT e a atualidade do IPMT na mão do nosso colega Sérgio, certamente o servidor municipal de Taubaté, no futuro próximo ou distante, como diz o Melim,
que continue o IPMT, não vai ter os problemas que hoje são enfrentados pelas pessoas que se aposentam pelo INSS. Muito obrigado a todos pelo convite. Neste momento, temos a honra de homenagear o Instituto de Previdência do município de Taubaté com a entrega de uma placa comemorativa a seu 50º aniversário. Convido o presidente, Dr. Sérgio Luiz do Nascimento, a se posicionar à frente desta mesa para receber a homenagem a ser entregue pelos vereadores Paulo Miranda e Jofre Neto. Vou contar uma história para vocês rapidinha. Vocês sabem que esses últimos meses a Câmara Municipal parece que ganhou um 20º vereador, chamado Marco Geia. Eu não saía aqui da casa. Não saía aqui da casa. E então eu gostaria de aqui dar um testemunho que desta casa saiu essa maravilha dessa revista, em homenagem aos 50 anos do IPMT, onde o Marco Geia não saía da área de comunicação da nossa Câmara Municipal, com o trabalho incansável da nossa equipe competente de comunicação, liderada pelo Luiz Carlos Batista, aqui presente, que também se debruçou para que essa revista ficasse pronta. Então, gostaria de pedir a todos que aplaudissem esses homens que tanto brigaram e continuarão brigando pelo nosso IPMT. Bom, já que é o 20º, concedemos a palavra ao senhor Marco Geia para suas considerações. IPMT, 50 anos. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Peixoto, presidente da Câmara Municipal de Taubaté, e senhores vereadores, excelentíssimo senhor desembargador Jefferson Moreira de Carvalho, como ele bem disse, eu até anotei aqui, foi servidor, conselheiro e vice-presidente do IPMT. Um exemplo para todos nós. Magnífico reitor José Rui de Camargo. Demais autoridades, boa noite. Doutor Sérgio e senhores conselheiros, nesta noite em que comemoramos o 50º de criação do Instituto de Previdência do município de Taubaté,
sinto-me honrado em representá-los. Sua história, que nunca deve ser esquecida, motiva e reforça o compromisso de todos nós, no sentido de que façamos o melhor em prol do IPMT, com o propósito de atender com qualidade e presteza nossos beneficiários. Dessa forma, vale lembrar a manchete do jornal A Tribuna, de 27 de outubro de 1964. Prefeito sanciona a lei, criando IPM Taubaté. Jaurès Guizar, por meio da Lei Municipal 821, cria o IPMT com a finalidade de órgão de previdência dos funcionários públicos do município de Taubaté. Poucas vezes temos a oportunidade de celebrar o sucesso de um projeto em prol do bem comum. A criação de regimes próprios de previdência social é de grande valia e importância para o município e seus servidores. Assim, temos muito a comemorar nesses 50 anos de IPMT, pois ele representa o sucesso do esforço de muitos servidores municipais que fazem e fizeram parte desta história. Esta data tão especial não poderia deixar de ser comemorada. Representa um momento de integração entre os aposentados, funcionários da ativa e pensionistas. Ao decorrer desses anos, muito foi feito pelos contribuintes. A sua caminhada foi marcada por um momento de desafios, superação e resultado, como ouvimos na TV Câmara. As administrações vêm trabalhando com o intuito de cumprir com a missão do Instituto, de administrar a Previdência Municipal com eficiência, transparência e sempre pensando na qualidade de vida de todos os segurados e também na conservação e preservação do patrimônio. Previdência é pensar no futuro. O Instituto, nesses 50 anos de criação, cumpriu fielmente com o pagamento da folha de seus ativos, inativos e pensionistas. As administrações sempre tiveram cuidado no sentido de que as aplicações financeiras sejam mantidas em bancos oficiais e em fundos conservadores, com a rentabilidade que supere as metas. Hoje o IPMT tem o Comitê de Investimento, composto por membros representantes da Prefeitura Municipal, da Universidade, da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência. É responsável pela gestão dos recursos da entidade, tendo como diretriz a política de investimento do órgão, atendendo às normas contidas na resolução do Conselho Monetário Nacional. No site www.ipmt.sp.gov.br estão disponibilizados a todos os munícipes as informações e dados relativos aos nossos investimentos, cumprimento à portaria do Ministério da Previdência Social. Com um trabalho de gestão visando resultados positivos, o Instituto tem se pautado dentro dos aspectos legais, inclusive obtendo regularmente o certificado de regularidade previdenciária. O IPMT já dispõe de servidores treinados para a implantação do CIPREV, Sistema dos Regimes Próprios de Previdência Social,
que tem por finalidade introduzir o Cadastro Nacional de Informações Sociais de regimes próprios. Cadastro esse importante para a base de dados, com a qualidade de informações, possibilitando uma avaliação atuarial ainda mais consistente. Importante salientar que o IPMT não possui dívidas, estando em dia com o pagamento de todos os seus compromissos. Inclusive, apresenta saúde financeira com superávit a cada encerramento de exercício. As contas anuais do Instituto encontram-se aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A dívida tão questionada da Universidade de Taubaté vem sendo regularizada num esforço comum junto ao Ministério da Previdência Social, pelo IPMT, pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e a Universidade de Taubaté. Com a regularização da dívida, passamos a receber os recursos referentes ao Comprev, compensação previdenciária, que é o ajuste financeiro entre o regime geral de previdência social, INSS, e o regime próprio de previdência social. Importante neste momento reconhecer o trabalho dos servidores do IPMT. Sim, porque são eles que estão no exercício diário das atividades financeiras, administrativas, atendimento prioritário aos aposentados e pensionistas e nas análises e pareceres processuais. Neste momento, queremos deixar o nosso agradecimento e a nossa homenagem a todos aqueles que prestaram e vêm prestando relevante serviço ao município. O IPMT pertence ao servidor municipal de Taubaté e fazemos questão que eles acreditem em ver a sua entidade em pleno desenvolvimento. Se na comemoração dos 50 anos pensarmos em dar um presente ao IPMT, que seja a participação ativa nos seus rumos, pois aqui entre nós estão os futuros administradores da entidade com os quais precisamos contar para a continuidade deste bem-sucedido projeto, voltado para o bem comum de todos nós. Senhor Presidente Carlos Peixoto, muito obrigado. O senhor disse que o vereador, o senhor abriu as portas da Câmara Municipal para o IPMT. Muito obrigado ao senhor, a todos os servidores do IPMT. Não mediram esforços, eu chegava a qualquer hora aí, eles estavam me atendendo. Muito obrigado. E queremos deixar nossos agradecimentos também à equipe do Luiz Carlos, que a gente sentou lá, a equipe do André e todos os outros servidores. Muito obrigado a todos eles. E hoje estamos lançando a revista que o presidente disse. Foi difícil, porque nós tentamos puxar todos os dados que a gente conseguiu. Os ex-presidentes sabem, eu ia atrás deles, você não tem fotografia, você não tem nada. Então a gente fez um trabalho, eu acho que pelo menos vai contar um pouquinho a história do IPMT. Uma história que a gente tem que viver dia a dia. Uma história que já foi dito aqui. Faz 50 anos que dizem que o IPMT vai falir, que o IPMT vai acabar. Minha gente, rumo ao centenário do IPMT. Antes dos finalmente de declarar encerrada essa solenidade, eu convido o presidente
e os ex-presidentes presentes ou seus representantes para que se posicionem à frente desta mesa para uma foto. E também, em nome do IPMT, convidamos os presentes para logo após esta sessão para um coquetel que será servido na sede da Irmandade de Misericórdia de Taubaté. Mas primeiro chamar a todos os presidentes, a todos os ex-presidentes, o presidente, a todos os ex-presidentes ou os seus representantes, que serão nomeados pelo André, que também receberão um certificado a ser entregue pelos vereadores Paulo Miranda e vereador Jofre Neto. Convidamos o doutor Humberto Passarelli Filho, representando o senhor Humberto Passarelli. Senhor Benedito Newton Barros. Senhora Maria Cristina Balbi, representando o doutor Alfredo José Balbi. Senhor Sebastião Melinha Burgelli. Senhor Edson Passarelli Crispim de Campos. Senhor José Roberto Santos. Senhora Patrícia Querido Guizar. Senhor José Amenor de Freitas. Senhora Eliana Alves Aquino de Campos.
Senhor Marcos Geia. E Dr. Sérgio Luiz do Nascimento. Aqui eu apareço. Gostaria de fazer um comentário muito bem lembrado pelo meu amigo Luiz Carlos Batista. Meus amigos vereadores Paulo Miranda, vereador Jofre Neto. No ano de 64, 4 vereadores foram para a cidade de Ribeirão Preto para conhecer um pouco da estrutura, para poder trazer e implementar o IPMT em Taubaté. E um desses vereadores hoje está aqui, Humberto Piscinelli Filho. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas também a ele. Olha, depois daquele grito do rumo aos 100 anos, eu acho que vem o 20º aí. Tô achando que... sei não, hein? Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa diretora e demais autoridades presentes, aos ex-presidentes e funcionários do IPMT, às senhoras e aos senhores, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté que acompanham ao vivo esta solenidade, aos bravos servidores da Câmara Municipal de Taubaté, aos meus amigos vereadores Paulo Miranda e Jofre Neto, a todos, enfim, o muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Declaramos encerrada esta solenidade.